Sejam bem-vindos e bem-vindos a uma nova live do nosso projeto Yoga na Federal. A gente vai fazer a difícil pergunta, talvez para uma resposta não tão difícil. Existe racismo no yoga? A gente vai conversar com a querida professora, praticante da Kemetica Yoga, do Hatha Yoga, a professora Ana Soul. Então a gente está com essa série de lives, né? Sobre racismo no yoga durante essa, digamos, semana da consciência negra, para pensar um pouco com vocês sobre se existe ou não racismo no yoga, o que a gente pode fazer a respeito disso. Não é um tema fácil, para mim é bem difícil falar, tratar sobre. Eu acho que é um tema que me exaure especificamente, eu sinto drenado emocionalmente falando sobre isso, mas acho que é um tema importante para ser adressado. A nossa querida Ana Soul chegou, eu vou convidá-la para entrar aqui. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Uma boa noite para todos e todas. Estou convidando aqui a professora Ana Soul para conversar. Olha, deu certo. Professora Ana Soul, como é Tudo que... Você consegue me ouvir direitinho? consigo, você está conseguindo me ouvir? Tá muito bom. A gente sempre fica... Eu fico apreensivo, assim, com essas lives, porque eu acho que a tecnologia não vai dar certo, que não vai funcionar a internet, mas que bom que que acontece, né? Então, poxa, Ana, seja muito bem-vinda. Eu tenho muito carinho por você, pelo seu trabalho, por tudo que você representa também, essa abordagem. Eu não sou praticante de Kemetic Yoga, mas eu tenho um super respeito, uma super admiração. Muito obrigado por voltar aqui no Yoga na Federal. Você é muito bem-vindo no Recife, aqui em Pernambuco. Somos todos irmãos aí nessa caminhada do yoga, especificamente para falar de um tema difícil, né, cara? Estava falando aqui com o pessoal que assim, é desagradável. Eu me sinto exposto, eu me sinto vulnerável, frágil, me drena emocionalmente ficar pensando sobre isso, mas eu acho que é um tema que é importante a gente tratar na Semana da Consciência Negra. Se a gente não tratar, quem é que vai tratar? A gente tem que começar a falar e tirar esse ciclo perverso de silenciamento, né? Essa coisa esquisitíssima, assim, porque me parece uma pergunta difícil para uma resposta que parece ser gritantemente óbvia. Mas a gente vive num país muito racista, com um histórico de 4 séculos de política de Estado de escravização de pessoas. A gente vive essas consequências diariamente, mas ninguém se reconhece racista, né? E o yoga projeta essa imagem de paz e amor, de inclusão, de coisas amistosas né, acessível, inclusivo e tal. Mas a gente tem essa disparidade muito grande, né? Se nós somos mais de 50% da população brasileira, porque qual é o percentual nos estudos de yoga, nos espaços de yoga, né, da população negra? Então, 10%, 55% certamente não é. É 1%. Tem lugares que você chega que não tem ninguém, nenhum professor negro, professora negra, nenhum praticante negro. O que está acontecendo aí? Por que a gente não pode falar sobre isso também? A gente tem que estar sempre projetando amor, paz e esse tipo de coisa, mas a gente quer também justiça social, né? Então, muito obrigado, Ana Sul, por prestigiar a gente aqui. Deixa eu apresentar a professora Ana Sul rapidinho. Eu estou dando uma olhada aqui no site Personário, professor. Tem vários artigos legais aqui nesse site. A Ana Sul faz parte da primeira geração de instrutores de Kemetic Yoga certificados no Brasil. A Yoga Diana está com uma formação em Yang e Vinyasa com Edson Ramos e Hatha Yoga, Arte de Viver. Também tem formação em Yoga Massagem, Ayurvedic, em Pune, na Índia, e terapia de respiração, Rebirthing, Renascimento. Professora Ana, seja bem-vinda. Vou começar com o pé na porta. E aí,
Existe racismo no yoga? Caramba, eu acho que isso, assim, pergunta que não tem nem como. Não deveria nem ser mais uma pergunta, né? Já deveria ser uma afirmação, mas primeiro eu quero pedir até licença aí aos mais velhos, aos mais sábios, para poder estar trazendo esse tema também, a guiança das forças aí naturais, as forças ancestrais, para que a gente tenha uma troca que seja uma troca que tenha ação também, né? E quando a gente fala, você disse, é um tema que te incomoda muito de falar e que você não gosta de falar tanto como te exaure. E assim, na verdade, eu acho que tem que se falar o tempo todo. Porque se está acontecendo o tempo todo, então não pode se falar somente em novembro. Às vezes as pessoas, eu lembro que ano passado eu fiz muitas lives sobre isso e em um momento as pessoas chegaram para mim e falaram: Nossa, mas você só fala sobre isso, você fala sobre isso o tempo todo. E aí eu falei: Bom, se as pessoas se tornarem racistas só no mês de novembro, eu posso falar no mês de novembro, mas se são racistas o tempo todo, não tem como eu falar só de vez em quando. Agora, a grande questão é que só falar não dá. Né? Então, o que é que cada pessoa, por exemplo, que está aqui agora, a gente está agora com 15 pessoas nessa live, o que essas 15 pessoas e outras que venham assistir depois vão fazer em termos de ação sobre isso? Porque, infelizmente, a gente fica muito num lugar de eu refletir, e já parece ser muita coisa, porque, de uma forma geral, não é feito quase nada, então às vezes as pessoas se colocam no lugar de eu falei, eu refleti, eu fiz uma live, eu escrevi sobre isso, então eu já estou fazendo muita coisa. E isso não é coisa nenhuma, né? Quando você me pergunta se existe racismo da yoga, eu vejo que a situação é tão triste, né? Que eu posso afirmar que pelo menos 99% dos estúdios do Brasil são racistas, né? Eu posso afirmar isso sem pesquisa. Então, como é que uma pessoa pode afirmar isso sem pesquisa? Porque você, na história que eu tenho e das pessoas que eu vejo, e cada um que vocês se ficarem em dúvida, vão em 2, 3 estúdios e comecem a perceber que não tem pessoas ali. Então, assim, quando se pode afirmar uma coisa mesmo sem fazer pesquisa, é porque é muito grande, né, a situação estatística, ao ponto de que, gente, é o padrão. E são raríssimas exceções que eu conheço, como o Estúdio Massagem Ayurvédica em Salvador, Bahia, o Estúdio Aya, no Rio de Janeiro, que tem um corpo mais conectado com essa questão de... até porque são espaços geridos por mulheres pretas, que tem essa visão que no yoga não tem. É tão grande o racismo dentro do yoga que as pessoas muitas vezes nem percebem que tem. Ano passado, com o episódio do George Floyd, muitas delas começaram a se dar conta de que é mesmo, gente, não tem pessoas pretas aqui dentro do estúdio, que coisa. Mas é muito absurdo se perceber que antes nem se percebia. Né? Então não se percebia, eu não estou falando só de racismo, mas não se percebia que não tem pessoas pretas, que não tem pessoas gordas, que não tem pessoas trans, que não tem o mundo todo em sua diversidade dentro dos espaços de yoga. Então, assim, isso eu fico pensando de tantas formas quando a gente pensa em yoga. Primeiro, sobre quando a gente entra no estado de yoga, que é um estado de autoobservação. Eu entendo, pelo menos dentro da cultura africana, essa autoobservação não se limita somente a eu observar essa manifestação física que vocês estão vendo na tela. Mas a gente entende que essa manifestação física que vocês estão vendo na tela é uma parte da natureza maior. Então, eu me observo também enquanto natureza, né? E o meu estado de observação deve ser para esse corpo, mas para o coletivo também, né? Para o estado da natureza como um todo. E eu não digo natureza só planta e bicho, mas da natureza social também, né? De nós enquanto povo.
E se eu olho, se eu estou frequentando um ambiente e eu não consigo nem observar que ali não está tendo diversidade, então eu estou observando o que exatamente? Qual é o meu nível de observação? Existe uma lente, então, que não está se permitindo que se observe a integridade da coisa, a integridade do ser. E isso reverbera muito forte em mim quando eu reverberou muito forte em mim quando eu comecei a praticar Kemetic Yoga, porque na Kemetic, enquanto na yoga indiana a gente fala Namastê, né? Na Kemetic Yoga a gente tem algumas outras palavras, tem o Tep, a gente na cultura africana tem um Butu. E enquanto o Namastê, cada pessoa traz um detalhe do que vem significar o Namastê, mas do entendimento que chegou a mim, é essa honra, né, de eu observar e eu respeitar o eu que está em mim, respeitar o eu que está em você. Mas se eu não estou vendo os outros vocês, então que respeito é esse que eu estou tendo? Tanto respeito quanto a mim, quanto respeito ao outro. Então, parece que essa yoga fica em um nível que poderia ser mais aprofundado. Acaba que tem uma limitação. E quando a gente fala na cultura africana Ubuntu, que significa que eu sou porque nós somos, e essa frase já fala muita coisa, né? Eu só sou se nós formos também. Eu só sou porque nós somos. Então, isso vai modificar até a prática de yoga. Isso vai modificar, por exemplo, a compreensão de uma pessoa que está ali no estúdio e se sente meio chateada, porque de repente alguém, o ritmo da respiração que a pessoa está guiando, ela não está conseguindo acompanhar e acha que está rápido demais ou que acha que está lento demais. E que se percebe que aquela média, numa prática coletiva, significa também um exercício de yoga de que a gente não está ali fazendo uma prática só, mas a gente está fazendo uma prática coletiva naquele momento. Isso também é pensar yoga de uma forma Ubuntu. E então, assim, o racismo vai permeando, né? E essa não percepção em todas as entranhas. Se a sociedade é racista, em sua estrutura, não tem como ter nada nessa estrutura que não seja racista. Mas, Então, completar, que eu acabo que disparo, né? Então, assim, se uma pessoa, a existência da sociedade, né? A existência da sociedade enquanto racista, ela já se estrutura pela existência de pessoas brancas que têm privilégio. Então, as pessoas brancas, mesmo que se autodeclarem não racistas, elas são. Mesmo que elas não queiram, elas são racistas, porque elas já existem em espaço de privilégio. A presença de pessoas brancas em locais, como por exemplo, em locais de uma forma geral, mas em estúdios de yoga, a existência delas ali, como padrão, já é suficiente para ser uma agressão àqueles que não conseguem chegar, porque quando chegam na porta são olhados de cima a baixo, como se não fosse ali o espaço delas. Então, a existência dessas pessoas dentro dessa estrutura já faz com que elas sejam racistas se elas não fazem nada sobre isso. Poxa, Ana, você é tão eloquente, é tão importante tudo que você está falando. Ouvir você é tão importante, até para você beber um pouquinho d'água também. Agora, acho que muito importante a gente fazer uma diferença que você já apontou agora entre racismo individual e um racismo estrutural, né? Às vezes alguém que possa falar, não existe racismo no yoga, imagina. Talvez ela esteja procurando uma espécie de comportamento injurioso de alguém, né? Alguém falar, olha, você preto, sujo, macaco, tal, não sei o quê. Se ela estiver procurando racismo dessa forma, de um indivíduo contra outro indivíduo, então, provavelmente ela não vai encontrar dessa maneira tão explícita. Mas se ela procurar um outro tipo de racismo, como você apontou, que estrutura as relações, não só no yoga, mas todas as relações de um país que teve 4 séculos de escravidão como política pública. Assim, por exemplo, eu nunca sofri injúria racial no yoga, mas existe racismo estrutural. Tem alguma coisa errada, né? A gente pensar fora digamos, do yoga, dessa bolha do yoga, se você for a presídios,
se você vê as mortes violentas, se você vê as vítimas dessa guerra às drogas, você vê muitos negros, assim, né? Se você for para procurar em CEOs de empresa, presidentes de empresa, professores na universidade, em grandes empresas e tal, poucos negros. Então tem uma certa disparidade. Se nós somos 55% da população brasileira, nós não somos 55% nas universidades, quer dizer, depois das afirmações, das políticas afirmativas, até melhorou um pouco. Mas empresas certamente não, cargos políticos certamente não. Mas tem aí uma discrepância impressionante, professora Ana. Por que que no yoga, onde a gente fala de namastê, aí a gente deveria ter mais um Ubuntu e menos namastê, um Ubuntu no sentido de para trazer essa esfera não individual, mas social e coletiva, como você bem apontou. Por que que essa disparidade, assim, ela é tão maior, assim? Porque na universidade, a universidade já é um meio de elite, né? Se você for lá para os departamentos e tal, não sei o quê, tem uma certa disparidade e tal. Mas por que que no yoga a disparidade ainda é maior? Assim? Se a gente é 55% de negros na população, por que que nos estudos de yoga a gente não chega nem a 1%? O que está acontecendo? Por que que o praticante de yoga, que deveria praticar lucidez e autoconhecimento, treina isso todo dia em asanas super esquisitos e, né, desconfortáveis e tal? Por que que a gente naturalizou isso? Por que isso se tornou normal? Por que que ninguém fala? Por que que a gente não fala mais sobre isso? Por que que praticante de yoga tolera esse tipo essa imensa desigualdade? Você tem uma resposta para essa naturalização disso? Olha, pessoas que estão assistindo aí, que são praticantes de yoga, por que vocês não fazem nada? Eu não sei. Eu não posso responder pelas pessoas que não fazem nada. Então fica essa provocação, né? Vocês são praticantes de yoga. Vocês fazem alguma coisa? O que vocês fazem? E se não fazem nada, por que não fazem? Inclusive, caso não respondam, por que não estão respondendo? Então, fica desde já aqui a coisa, porque eu não tenho como dar essa resposta. A grande questão é que eu posso fazer várias elucubrações aqui, posso trazer várias, talvez seja porque, mas se a gente pensa em uma questão de estrutura, é muito pela questão de que é conveniente, né? É conveniente ficar nesse lugar. Porque a gente, né, as pessoas de repente enxergam essa violência, como às vezes se vê, uma pessoa está assaltando aquela outra ali. Mas não sou eu, então vai que eu vou me meter em alguma confusão, vou dedicar energia a isso. Eu estou bem aqui, aquele outro ali que de repente deu um jeito na sua própria existência. Então, não sei, eu imagino que seja simplesmente conveniente e que essa política do... E aí eu tenho que falar mesmo com a palavra, essa política do namastê se torna uma coisa muito mais figurativa do que efetivamente praticada e que é praticado de fato naquilo que a pessoa não vai se sentir talvez tão desafiada, né? Então, tem, por exemplo, a gente fala dos princípios, e eu não quero ficar trazendo aqui nomes africanos ou nomes sânscritos, porque talvez algumas pessoas não entendam, mas um dos princípios de yoga, tanto na yoga africana quanto na yoga indiana, é o princípio da não violência. Isso é uma violência, né? Negar a existência de seres, sejam quais sejam eles, é uma forma de violência. Então, não se come a carne, mas se deixa morrer aquele que, de repente, é até mais semelhante. Então, sente-se confortável o suficiente não comendo a carne, mas nem percebe, nem tem essa percepção de que continua cometendo violência a cada dia só por existir da forma que existe.
enquanto não for tomada nenhuma ação prática para que a existência dessas pessoas diminua a violência que elas causam só pelo fato de elas existirem, então simplesmente elas vão continuar sendo racistas, sim, e a estrutura vai continuar sendo racista, sim. E se elas quiserem começar a fazer uma coisa, por exemplo, só vão em estúdios que tenha pelo menos 50%, não é 50% da população, nem vou exigir tanto, não. Nem vou sugerir tanto, não. 25% do estúdio sejam de pessoas negras. Pronto, só frequente em estúdios em que pelo menos 25% das pessoas sejam praticantes de yoga negros, tá? Não, não é servindo a elas, mas como praticantes. Isso é uma boa forma de você começar a sua real, né? Não só retórica, mas real ação antirracista. Agora vocês vão começar a perceber que vocês vão deixar de ir a muitos lugares. Exatamente. Eu acho, Ana, professora Ana, que eu acho que essas lives, esse projeto, esse Yoga na Federal aqui no Recife, esse Rede Yoga também, de certa maneira me causa, em bom português, me enche o saco esse discurso namastê, paz e amor, gratiluz. É extremamente frustrante para mim, às vezes eu fico com vergonha, às vezes, de falar que eu sou praticante de yoga, em função dessa ignorância, essa estupidez, a falta de sensibilidade social que existe em alguns lugares, né? Generalizadamente. E, de certa maneira, é extremamente frustrante que um lugar que promove autoconhecimento e lucidez deveria simplesmente ignora sistematicamente essas desigualdades, né? Você entra num lugar onde você não consegue se identificar porque tudo é extremamente caro, roupa cara, taxa cara, tem tapete caro, todo mundo celebridade de si mesmo, essa glamorização da prática no Instagram, você abre um negócio, você não consegue nem se identificar com, tipo, o que que eu estou fazendo aqui? Porque eu acho que, sei lá, eu tenho que desistir, vou fazer outra coisa, assim. Então é muito frustrante esse, essa, esse horizonte. Eu queria perguntar para você, Ana, como professora também, é claro que você falou, poxa, vamos fazer um compromisso de frequentar lugares com 25% de praticantes negros, ou com professores negros, talvez, e tal. Veja, a gente começar a pensar, de fato, um pouco sobre com o que a gente está gastando nosso dinheiro, com o que a gente está gastando a nossa atenção, cara. Os likes que vocês estão dando em redes sociais, o que vocês estão participando, né? O que a gente está fazendo de fato, né? Eu acho que esse tipo de reflexão que a Ana Souto trouxe é fundamental. Quais são os lugares que a gente está dando moral, assim? Quais são os lugares que a gente está dando feedback positivo? Quais são os lugares que a gente está frequentando? O que a gente está fazendo? A gente compactua com várias coisas, né? Então, eu faço coro aí com o que a professora Ana Souto disse, e eu queria fazer uma outra pergunta para a professora, antes mesmo de a gente falar mais de genética, professora. Você como professor, assim, como praticante de yoga, você consegue sentir mais tensão, em certo sentido, no corpo preto, assim, no corpo de praticantes negros? É como se a gente fosse mais duro. Eu estava conversando com outros praticantes, porque a gente tem que vencer o obstáculo, cara. A gente tem que sobreviver, a gente tem que falar, a gente tem que ser silenciado, a gente é esquecido. Numa blitz, a gente sabe que a gente vai ser parado. Se eu entro num banco, eu sei que a porta vai parar comigo. Eu sempre fico tenso com esse tipo de coisa. Eu não vou ser reconhecido como professor em lugares, né? Eu também não vou ser reconhecido como intelectual. Então a gente está sempre em tensão, cara. Se eu sair na rua de noite sem meu documento e for parado, eu vou ser esculachado por policial e tal, né? Esse tipo de coisa. Você sente isso? Você sente que o corpo e a mente de praticantes negros que praticam com você talvez sejam mais duros e mais, sei lá, mais tensos, né, em função dessa carga do racismo diário, né, que a gente tem que sobreviver a. Oh,
primeiro deixa eu voltar só um pouquinho, que você, só mesmo para fazer uma fala mais acurada, você trouxe que eu, né, que eu disse de repente a gente fazer um compromisso de as pessoas só de repente frequentarem lugares que tenham mais pessoas negras, pelo menos 25% de pessoas negras. Então, só para deixar bem acurado, para mim isso não é um compromisso, não. Isso é uma sugestão que eu estou trazendo e vai fazer que, de repente, passe a ter mesmo responsabilidade e um pouco também, né, de vergonha da cara mesmo sobre o que está querendo buscar no yoga. Se quer realmente se fixar e seguir os princípios de verdade, não só em teoria e não só quando é conveniente, então a verdade é a prática também da não violência. Então, isso que eu estou oferecendo aqui gratuitamente é uma sugestão que, na verdade, cada um tem que buscar mesmo. Mas não é um compromisso comigo, não é um compromisso com a própria existência. É como eu quero existir nesse mundo. Eu quero ser uma pessoa que realmente vai fazer uma transformação, eu quero ser uma pessoa escrota que vai permitir que a violência continue se reverberando. E aí, então, é uma escolha de cada uma. E eu acho que tem que se usar essas palavras mais duras mesmo, porque eu acho que, às vezes, quando a gente fala de uma forma muito light, parece que não, a pessoa não entende o que significa elas existirem deixando a violência acontecer. Pessoas estão morrendo porque as pessoas não estão fazendo nada. Então, isso não é leve, isso é escroto, isso é violento, isso tem que parar. Agora, é isso, né? É uma decisão de se fazer ou não, e aí decidir como se quer existir nesse mundo. E eu nunca parei para fazer uma pesquisa comparativa. Hoje, eu digo que, sei lá, eu acho que 99%, 99,9% das pessoas que praticam comigo são pessoas pretas. Eu tenho realmente pouquíssimas pessoas não pretas que praticam comigo, né? Pessoas que se autodeclaram de outra forma. Na verdade, assim, eu não sei se eu dedicaria tempo para isso, porque dedicaria tempo para saber como chegam as pessoas pretas. Mas a gente já dedica tanto tempo nessa coisa de racismo e o que as pessoas brancas, como fazer para que elas não sejam racistas com a gente, que assim, realmente meu foco é muito, muito de dedicar essa atenção mesmo ao que as pessoas pretas estão precisando. É óbvio que se a gente entende que os corpos físico, mental e emocional, eles estão interligados, é óbvio que a gente vai saber que cada episódio de racismo vai trazer uma rigidez no corpo, né? Na mente, nas emoções. Isso não é à toa que o maior índice de diabetes, o maior índice de suicídio, o maior índice, dentre outras coisas, está entre pessoas pretas. Então eu vejo isso, mas também eu vejo que, ao mesmo tempo que se é preciso falar de racismo, mas não só no mês de novembro, é preciso também se falar das outras coisas. Porque muitas vezes, quando se fala das pessoas pretas e quando se fala nesse mês especificamente, é justamente falando de racismo. Não se, assim, parece que a gente só vira isso. E todas as outras coisas que são feitas, todos os outros trabalhos que são feitos, todas as outras existências das pessoas pretas que não têm a ver com racismo, né? Como, por exemplo, yoga. Pessoas que fazem yoga e que são pessoas pretas. E que a gente, às vezes, tem que falar, é uma pessoa preta fazendo yoga porque chama a atenção. Mas eu acho que buscar outras formas de serviço, compreender e realmente incentivar e apoiar e consumir, principalmente, porque é dinheiro que vai mudar também a estrutura. Então, consumir esses serviços é essencial para que, de fato, se mude essa estrutura, né? Porque por mais que se diga que, como é chato,
para essas pessoas mudarem, né, para nós mudarmos as nossas existências, uma das formas é acesso a lugares, acesso a tecnologias, e muitas dessas coisas a gente só pode acessar através de remuneração, né? A gente tem que remunerar. Então, e eu até digo, por exemplo, eu tenho um projeto de permutas e bolsas, mas tem vezes que a pessoa não está precisando da prática de yoga, ela está precisando do dinheiro, né? Então, aí, como é que a gente faz quando é isso que se é necessário para sair de um estado de repente social, que a maioria da população preta, por enquanto, ainda é uma população que está com poder aquisitivo ainda mais baixo, né? Mas então, assim, mudar essa realidade é isso, é consumir e não consumir, isso é muito importante, não consumir como se estivesse fazendo um favor ou fazendo uma ação social. Não, é consumir porque tem que se ter essa responsabilidade de mudar a estrutura mesmo. Bom, Então, assim, se fosse ser entre favor e obrigação, seria muito mais obrigação do que favor, e eu não estou colocando como obrigação. Cada um sabe aí as energias de mundo que quer que tenha na sua trajetória. Mas, então, seria muito mais nesse lugar. muito bom, professor. Então, eu acho que não é só um favor, que certamente não. Tem a questão, talvez, de uma obrigação. Se você pensa que, de fato, yoga pode ser um instrumento de justiça social e não só de projetar fotos bonitas de Instagram e ficar projetando positividade para todos os lados, nessas coisas gratiluz de rede social, eu acho que tem uma esfera não de obrigação, mas também pode ter uma esfera de Black is Beautiful, né? De preto é bonito. Eu acho que a gente tem a gente tem muito, a gente é muito depreciado, mas a gente não é só, nós não fomos só escravizados, nós também somos filhos de reis e rainhas, né, professor? E, por exemplo, a gente tem uma história de filosofia, assim, uma história de cultura, assim, uma história de tecnologia, assim, uma história de muito conhecimento, porque, por exemplo, aparece na Kemética Yoga, né, nesse conhecimento ancestral que a professora Ana traz para a gente. Eu queria trazer um pouco para essa parte mais positiva, Ana, agora nessa segunda parte do nosso bate-papo, uma parte mais positiva e também uma parte, digamos assim, mais. Eu queria ouvir um pouco de você. Como é que apareceu essa discussão de filosofia africana, de yoga africana, para você, assim, como praticante? Você era praticante de yoga indiano, né, de Hatha Yoga. Como é que foi essa transição para você? Tem alguma coisa a ver com uma luta antirracista, com resistência, com procurar um pouco mais de consciência de justiça, de autoestima? Como é que funcionou isso para você, essa transição? Bom, para mim não foi uma coisa assim pontual. Na verdade, hoje eu entendo que eu já sabia algumas coisas mesmo na infância, porque muitas das músicas do Olodum trazem, né, a história de Kemet. Mas as pessoas não sabem porque uma das violências foi a mudança do nome de Kemet para Egito. Então as pessoas conhecem Egito, que é o nome do colonizador, que é um nome violento, imposto, e não conhece Kemet, mas eu ouvi então as músicas do Olodum e então isso foi uma das minhas bases. E quando eu descobri que existia a Kemetic Yoga, então eu também não entendia que era Egito. E aí quando eu entendi, eu falei, gente, mas tem coisas então que eu sei, mas eu não sabia. E eu fui praticante, sou praticante, não fui, mas sou praticante de Hatha, de Vinyasa, e quando eu tive um ataque de pânico, então eu decidi fazer uma coisa mais de aprofundar, e foi por isso que eu decidi certificar. E nesse processo, então, eu estava procurando mulheres pretas para eu fazer aula e era muito difícil achar. E aí, quando eu encontrei uma delas, a mestra Cristina, ela me falou, né, que olha, aqui a gente está um pouco distante, mas
tem uma pessoa dando aula perto de você e é Kemetic Yoga, e aí foi assim que eu descobri. E para mim foi aquela banho de água fria de saber como assim existe yoga de base africana, que se declara, né, logo de frente de base africana. E nem a grande maioria das pessoas não sabe. Então, nesse processo, eu entendi que eu teria que fazer essa certificação também. E aconteceu de realmente, no ano que eu descobri, eu consegui fazer, o que seria até bem improvável. Mas era realmente para, naquele momento, eu fazer. E aí, não só o fato de ser yoga africana, mas assim, para mim reverberou em muitas outras nuances que a yoga indiana não me traz, nunca me trouxe. Como, por exemplo, entender que a prática não é só postura. Então, eu acho que grande parte dos praticantes de yoga deve achar que yoga é só prática de postura. Se por um acaso ele for em uma curva, alguém vai dizer, mas também tem uma filosofia aí, viu? Que se você quiser, pega também um pouco dessa filosofia. Se não, numa prática semanal, né, regular semanal, dificilmente vai ter uma concepção mesmo de que, olha, isso é sobre uma forma que você pode decidir existir no mundo, né? Você pode existir, tomar suas decisões a partir desse lugar. Você pode ter critérios de tomada de decisão a partir de hoje baseado em conhecimentos ancestrais. Se você, por exemplo, e isso para a população preta é muito importante, muito da nossa população, os pais ou morreram ou estão trabalhando. E como é, então, que se decide as coisas? Quais são os critérios que vai se tomar decisão? E poder ter um critério ancestral que preza pelo equilíbrio na tomada de decisões a cada decisão é uma forma de existir no mundo, né? É uma forma de como é que eu vou estar nesse mundo me preservando, um mundo que tem tanta informação confusa, que às vezes seguir a maioria é um terror, né? Às vezes não seguir é outro terror. Então, quais vão ser meus próprios critérios para isso? E aí a gente vê o critério dos nossos ancestrais e fala, caramba, né? O critério que o corpo nos ensina a cada momento a dizer se a decisão é certa ou é errada. Porque a gente começa a ter o corpo como guia. Como você falou, o corpo que contrai em uma situação é o corpo que está te dizendo, olha, isso não vai fazer muito bem para você. Então, quando a gente entende que isso nossos ancestrais já faziam há muito tempo, a gente entende que nós temos um caminho que nas práticas regulares, de 2 vezes na semana na yoga indiana, nunca me foi dito. Como assim nunca me foi dito? Talvez, não quero colocar como mais importante, mas tem pelo menos o mesmo peso de importância a prática de corpo e toda a filosofia. Como assim só é explicado pela metade a coisa? Então, se é explicado pela metade, como é que uma pessoa pode ter um aprofundamento? E aí é um dos pontos que eu digo que às vezes, um uso, às vezes, ocidental de conhecimentos que são ancestrais. Quando, por exemplo, eu entro em uma prática de yoga apenas para sentir um pouco de bem-estar, para voltar para trabalhar e ficar aquela coisa super, nossa, como foi bom, e agora volta para a vida. Isso é um uso que eu chamo assim de um uso como se fosse um remédio, né? Vou ali 2 vezes na semana, tomo uma pílula e depois volto para o corre. Mas como é que eu vou mudar a minha forma a longo prazo de tomar decisões para eu cada vez menos precisar tomar essas 2 vezes da semana de pílula como algo corretivo, mas sim mais como algo preventivo. Então a gente passa a ter uma outra forma de ter a prática de yoga, que na indiana nunca me foi me apresentado, e eu não estou dizendo que a indiana não tem, tá? Mas a forma que o Ocidente traz a prática indiana, infelizmente, é mesmo reduzida e limitada, muitas vezes, só a prática de corpo. Muito bom, professor. Você tem razão. Eu acho que, de certa maneira, eu procurei o yoga
porque eu não aguentava mais, eu queria transformação. E parecia ter uma espécie de método que eu poderia seguir e me mudar um pouco, porque eu não aguentava mais ter crise de ansiedade, né, estados depressivos e tal, com recorrência, esse tipo de coisa. Eu acho que me ajudou muito. Mas só que eu tenho uma formação nessa coisa mais em filosofia, né? Mas a parte filosófica sempre foi muito ruim, assim, né? Então eu só fazia parte dos asanas mesmo, assim, porque me trazia muitos benefícios, mas a parte filosófica eu passava distante e tal. Eu acho que faz toda a diferença, né? Infelizmente na nossa prática aqui de Ashtanga, o patrono dizia que era 1% teoria e 99% de prática. Claro que metaforicamente tem toda uma relação a respeito disso, mas eu acho que vários professores estão levando muito a sério essa coisa de 99% de asana, né? É, mas aí eu queria perguntar para você, Deixa eu completar uma coisa que você falou, da teoria e da prática. É isso, por exemplo, quando a gente fala de filosofia africana, por exemplo, a gente usa esse termo, né, teoria, prática, mas a filosofia africana é prática. Então, quando se fala de filosofia, não é algo sobre ir na academia e ficar lá apenas em um exercício mental. A filosofia só é consolidada se existe a prática dessa teoria. Então, né, mesmo as coisas que estão nos livros, né, ou no caso da yoga africana, nos papiros, nas paredes das pirâmides, isso é praticado. Então, por exemplo, uma das formas que eu trago a teoria para as pessoas que praticam comigo por exemplo, elas entenderem que a gente tem essa respiração em 4 tempos, em que se inspira, pausa, expira, pausa. Tudo bem, isso é o método, né, prático. Mas só que isso também é teoria, porque isso significa que existem ciclos, né? E se a gente fala de ciclos, a gente está falando de ciclos da natureza. Nós estamos falando de diminuir, desacelerar o ritmo para trazer o ritmo do nosso corpo a um ritmo que é mais natural. Então, essa respiração em 4 tempos me ensina também que o mundo aí fora está tão acelerado que, como você falou, eu vou para um lugar de pânico, de ansiedade, e que se eu faço a respiração com pausas, eu estou diminuindo esse ritmo interno, permitindo então que o meu corpo ele volte a um estado natural. Então, cada respiração em 4 tempos, eu entendo que eu explico para as pessoas que, olha, você não está fazendo um movimento aleatório, você está fazendo um movimento de vida, né? Você está tendo um movimento de longevidade. Você está tendo a prática do aspecto fisiológico do seu corpo. Você tem que ter propriedade, consciência do que você está fazendo. Não é apenas um show de inspira, respira. Inspira, expira. E para quem inspira? Ah, mas você sentiu o efeito. Tudo bem, mas você se apropriar também do que está acontecendo dentro do seu corpo, a cada ar que você coloca para dentro, a cada ar que você coloca para fora, é praticar também a teoria. Você faz uma respiração com outro nível de consciência quando você entende que mais do que inspira, expira, inspira, expira, você está, de repente, ampliando sua vida de 92 para 93 anos a longo prazo, a 95 anos, de repente. Sabe? Isso é prática também filosófica. muito bom, professor. Você comentou numa dessas agora há pouco que você estava procurando praticar com mulheres pretas, né? Depois de um caso de pânico. Aí eu não consegui entender, talvez você pudesse falar um pouco para gente, qual é a relação, assim, ou melhor, o que esses 99% de alunos negros procurando você, o que eles estão procurando quando procuram você e a Kemetica Yoga, especificamente? Eles estão procurando também praticar com uma mulher preta?
O que que eles estão passando que vão procurar você em específico e a Qmédica em específico? Qual o tipo de benefício que eles estão procurando? Eles estão procurando só uma espécie de identidade ou um acolhimento, né? Algum acolhimento em algum lugar e não se sentir sempre excluído, né? Dos espaços de yoga comuns, né? Que tipo não pertenço a esse lugar, vou embora. Como que é essa relação? Foi a relação que você procurou também quando você teve um problema de pânico e procurou mulheres pretas? O que que é? É, no meu caso, sim. Eu queria estar em espaços onde eu sabia que a pessoa que estaria me guiando é, teria consciência, né, da minha humanidade, não só de eu estar existindo, mas da minha condição mesmo, condição não, né, do meu fato enquanto mulher preta. E em um ambiente que eu pudesse entrar sem ficar pensando, será que eu tenho que prestar atenção? Será que vai ter alguém que vai me olhar meio atravessado? Será que vão fazer uma pergunta inconveniente? Porque, de repente, um espaço onde a gente convida as pessoas para esvaziar a mente e entrar em um espaço que acaba sendo, de certa forma, mais vulnerável, né? Quando você entra nessa entrega. Você ter que entrar nesse espaço interno, se o espaço externo é hostil, fica muito mais complicado. Então, das pessoas que praticam Kemetic Yoga, pelo menos as que chegam até mim, duas demandas principais são reduzir estresse e ansiedade e uma conexão com a ancestralidade. Essas são as maiores demandas. E com certeza, né, dificilmente vão se identificar em lugares que não esteja conectado com a sua própria ancestralidade. Como eu não sei, por exemplo, as pessoas que não são indianas e praticam yoga indiana, assim, tem uma parte da prática que pode ser muito aprofundada, mas vai chegar um momento que tem um limite porque a ancestralidade da pessoa não é a indiana, né? Então, isso não tem como acionar, não tem como acionar. Então, no caso, a Kemetic Yoga, acontece isso. Quando você entende que eu, enquanto africana em diáspora, que meus ancestrais praticavam essa prática, fora todo o benefício da prática, tem um lugar de compreender que, olha, eu estou praticando a minha memória corporal, né? Os meus genes têm a mesma memória daqueles ancestrais que praticaram a mesma coisa há muitos anos atrás. Então, o que é que eu acesso quando essa memória é de novo tocada? Muito interessante, Ana. Eu acredito que, de fato, na maneira como a gente pratica essa yoga de matriz indiana, pelo menos a maneira como a gente faz em vários estúdios aqui no Brasil, nessa visão mais, essa abordagem mais mercantil, né, mais gourmetizada assim, do yoga indiano, tem esse discurso de ansiedade, né, de diminuição de ansiedade e tal. Mas, de fato, essa abordagem ancestral, de conexão com a ancestralidade, é muito defasado, né? Nessa outra prática. Talvez nessa prática de Ashtanga que a gente faz, a gente, por exemplo, no mantra inicial, a gente tenta, pelo menos isso é importante para a maneira como eu tento fazer, que é me conectar com essa linhagem, né, de praticantes e professores, 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 professores dos professores, e tentar me pensar dentro de uma tradição, de fato, né, e não algo como só 2 vezes na semana, como você está falando. Ah, poxa, Mas bom, pode, tá? E também é bom, mas a gente só precisa saber que não é só isso. certamente, não é só isso. A gente começou essa live, Ana, você falando o quanto é importante pensar que a consciência negra não é só novembro, né? Uhum. E que é muito importante que a gente não só fique na teoria,
não só fique no "eu não sou racista", mas vá para a ação antirracista, né? Que tome, de certa maneira, que haja no mundo, né? Que tenha atividades, de fato, antirracistas no mundo. Como é que você pode ensinar para a gente um pouco da sua experiência, como que a gente, como praticantes de yoga, de matrizes diferentes, como que a gente consegue não ser racista ou tentar não ser racista não é suficiente, né? A gente tem que agir de maneira antirracista também. Como que a gente consegue criar algum tipo de política que torna o yoga mais acessível e não esse lugar que a gente entra que parece que está emanando felicidade, mas em verdade a gente fica pensando, putz, esse lugar não é para mim, não era para eu estar aqui. É tipo uma loja muito chique que você entra, as pessoas ficam olhando para você, falando, tipo, o que que eu estou fazendo nesse lugar aqui, né? Como é que a gente consegue criar um espaço mais acessível, de fato acessível, mais inclusivo, né? Que não vai negligenciar e especialmente não vai se silenciar diante dessa imensa desigualdade, né? Como que a gente cria esse espaço mais acessível de conhecimento, de autonomia, de conhecimento, onde a pessoa possa falar assim, ok, isso é para mim mesmo, tá? Eu quero ficar aqui, eu não quero sair não. Isso eu também faço parte. Como é que a gente faz isso? Como praticantes e professores. Quem é que você está chamando de agente? Quem são essas pessoas? Agente quem? Praticantes, todos os praticantes de yoga e professores que gostariam de agir de maneira antirracista. Olha, não tem. Eu indico o trabalho de como é o nome dela? Da afrosocióloga, se eu não me engano. Ela tem um programa, depois eu posso te passar o contato para você deixar na descrição da live. Ela tem um programa específico, por exemplo, para branquitude. Então, isso seria uma forma, porque assim, eu não dedicaria, eu acho que descobrir o como já é o primeiro caminho, porque assim, o racismo já acontece, aí por isso que eu pergunto, quem é a gente? Se for a gente, pessoas brancas, eu acho que o primeiro ponto é dedicar algum tempo da sua vida para buscar isso, porque eu dedicar tempo da minha vida, além de ter que resistir ao racismo, ainda ter que ensinar, é um outro tempo que eu não vou dedicar, né? Porque seria, de novo, eu diminuir meu tempo de vida para poder estar fazendo isso. Então, eu acho que primeiro é fazer essa busca mesmo. E uma das formas dessa busca é entrar nesse lugar de incômodo. E uma forma de entrar no lugar de incômodo é justamente essa sugestão que eu dei. Só volte a frequentar um espaço quando você tiver tido, movido, feito alguma solução para que aquele espaço seja inclusivo. Então você vai se incomodar de não poder estar naquele espaço, então você vai ter que fazer alguma coisa. Aí vai surgir ideias, né? Quando a gente está no incômodo e a gente sai do lugar de eu tenho um privilégio, é fácil para mim, aí surgem ideias porque a gente tem que ter soluções para voltar a fazer aquilo que a gente queria. Enquanto as coisas são assim dadas na mão, parece que é uma fórmula e não é uma fórmula. Porque aí tem que se começar a pensar como resolver as coisas. Então não é uma coisa. Então cada pessoa, em sendo branca, pensar essa forma. Para as pessoas praticantes, em sendo pretas, realmente pensar, eu enquanto preta, qual é a forma que eu me sinto acolhida, né? E trazer isso para seu estúdio, trazer isso para seu espaço, né? O que é que faz, quais são as coisas que fazem com que quando eu chego no lugar eu diga, nossa, aqui eu sinto um espaço seguro. E isso é desde a forma de falar, da forma de tratar, até o ambiente, a paisagem que se vê. Então, tudo isso vai ter a ver. Certamente. Muito bom, professor. É, a professora Ana falou que ia fazer uma proposta especial para a gente. Como é que funciona isso? Yoga na Federal, Rede Yoga. Fala um pouco também, Ana, também nesses minutos finais, dos seus projetos atuais, assim, do que você
está fazendo, quais são os sonhos aí que você está implementando agora. Eu sei que você é uma mulher super empreendedora, super ativa também, com vários planos legais e projetos legais. Fala um pouco para a gente desses projetos todos. Nesse momento agora de final do ano, eu vou dar até uma pausa. Eu tinha um projeto que ia acontecer em janeiro, mas não vai acontecer mais agora. Então, ao invés de colocar outro, eu vou dar uma pausazinha, que eu já tá... Importante. Eu tenho as aulas regulares, eu pretendo em 2022 voltar para o offline também. Tem esse programa de 28 dias, né, que vai começar agora, na próxima semana, a iniciação em Kemetic Yoga. Que aí é um início a Kemetic Yoga de uma forma mais consistente, com teoria e prática, que as pessoas podem fazer, de repente, até antes de começar uma prática regular, não que a prática regular precise disso, mas realmente se torna diferente, mais consistente quando já se tem um pouco da teoria. E ainda vão acontecer aí algumas projeções para o próximo ano. E, nossa, o meu plano, o que eu quero é que cada vez mais pessoas façam yoga de forma consistente, coerente. Isso eu entendo que pode realmente transformar a existência. Mas não de uma forma gourmet, não de uma forma, olha, zen, até porque, por exemplo, quando se fala da população preta, antes de a gente estar nesse lugar de bem-estar, a gente está pelo lugar de sobrevivência. Se a gente sobreviver, aí a gente busca o bem-estar. Então, desde aí a gente já está partindo de um outro lugar, né, que é diferente de pessoas brancas. Eu entendo que assim você tem o programa Yoga na Federal, que você trouxe, que é um programa inclusivo para pessoas negras. Depois eu quero até que você me diga como as pessoas negras podem acessar também, para eu poder trazer isso para as pessoas que querem participar e de repente não tem como financeiramente, que queiram fazer outras modalidades de yoga que não só a Kemetic. E para essas pessoas negras, que já fazem parte do programa Yoga na Federal, exclusivamente para as pessoas negras, eu convido para uma aula de Kemetic Yoga na próxima semana, uma aula comigo. Eu deixo com você depois o link, desde que realmente seja para esse recorte, né? Para esse perfil, para que elas possam também ter essa oportunidade, para que eu possa também conhecer as pessoas aí que fazem parte do Yoga na Federal. Muito bom, professora. Como é que funciona você disse também que você pratica Hatha e Vinyasa. Como é que funciona a sua rotina? De práticas assim? Você tem dias específicos para Kemetic, alguns dias específicos para Hatha, alguns dias específicos para Vinyasa? E você sugere que, de certa maneira, os seus alunos também possam misturar, assim, de certa maneira, práticas distintas, de tradições distintas. Como é que você vê isso? O que você faz? Eu não misturo, não. Quando eu estou praticando um, eu pratico um. Quando eu pratico outro, eu pratico outro. Porque senão mistura na minha própria cabeça. E eu acho que é bem diferente. Para mim, tem objetivos muito diferentes. Então, a Vinyasa é muito físico mesmo. Traz muito aspecto do físico. A Kemetic traz do físico, mas traz muito mais do lugar do meditativo também, até porque é uma meditação em movimento, e de um autoconhecimento nesse nível mesmo dos princípios que vêm dos ensinamentos que o corpo me traz. Então, de eu me enxergar esse corpo como guia, enxergar esse corpo mesmo como um corpo ancestral que está me ensinando o que é que eu devo fazer a cada momento. Então eu não misturo. Pode até acontecer, às vezes, por exemplo, se eu faço 3 horas, né? É difícil eu conseguir fazer 3 horas seguidas. Agora, até que não vai ter esse projeto, eu vou conseguir fazer uma imersãozinha e vai rolar.
Mas se eu faço 2 horas, por exemplo, seguidas, ou 3 horas seguidas, aí eu posso fazer uma parte quemética e uma parte vinhaça. Mas muitas vezes ou eu faço uma de manhã, outra de noite, ou eu faço em dias alternados. Aí eu rezo muito pelo que o corpo pede, mas assim, a quemética, enfim, são mais em frequências. E eu não considero que a minha prática é só com a prática de posturas. Então, às vezes, não dá tempo e eu pratico outra coisa. Às vezes eu dou exemplo, que eu já desci várias vezes a ladeira da minha casa respirando, porque eu sabia que eu não ia dar tempo de parar para fazer postura. Isso é um mundo ideal que nem sempre dá, né? E as pessoas precisam saber que também existem essas outras possibilidades, porque senão só vai praticar yoga quem tem tempo, tapete, malha e sabe falar a palavra tal. Isso, pelo menos para a população preta, não é uma realidade. Então, tem pessoa que pratica comigo e não tem tapete, tem pessoa que pratica comigo e não tem tempo. Eu digo, mas vai praticar mesmo assim, você vai praticar 5 minutos, mas pratica mesmo assim. E a gente faz o que dá para fazer, porque senão, se for só no mundo ideal, a gente não faz. Então, eu também pratico o que eu ensino, né? Então, ensino o que eu pratico e também a minha realidade, que nem todo dia dá para parar e praticar 2 horas de prática. Nem sempre dá. Poxa, Ana, assim, muito, muito, muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo, pelo seu trabalho, por você existir, por você ser uma inspiração, por você estar trazendo tanto conhecimento para a gente, para o nosso povo também, para todas as outras pessoas. É, Poxa, sim, muito obrigado também pelo presente de convidar nossos alunos para poder praticar com você. Eu também quero praticar. Poxa, se eu puder aparecer e fazer, assistir a aula também, vai ser muito legal para eu aprender mais sobre ancestralidade. Eu acho que essa necessidade está ficando cada vez mais premente para mim, né? Mais importante, mais central. E olha, talvez seja até um sinal, tá? Fazendo, me aproximando mais da professora Ana Sol. Então, muito obrigado. Você tem, talvez isso possa terminar com algumas palavras legais aí. O que a gente pode esperar de 2022? A população preta, que é médica? Quem você quer falar alguma coisa? Vai ser melhor do que 2021? Vai ser pior? Fora Bolsonaro. Então. Caramba, eu acho que depois de 2020, depois de 2021, eu acho que uma das lições, pelo menos que eu tive, é que o que a gente pode esperar é que a gente não pode esperar nada, né? Que a gente tem que estar forte, com a mente, com o corpo e com as emoções fortes para lidar com o que chegue. Então, o que a gente pode fazer é manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. E para isso a yoga ajuda. Então, pratique, continue praticando muito. Para se vier coisa boa, o corpo tá forte para a gente comemorar. Se não vier tão bom assim, que o corpo esteja forte para a gente resistir e seguir. Eu acho que essa é a minha melhor dica. Não tô esperando nem que sim, nem que não. Tô me preparando para o que vier cada vez mais. Muito obrigado, professora. Muito obrigado pelo apoio de todos e todas. A gente segue no sábado de novo com a professora Mwambui. E no domingo a gente vai fazer um painel para discutir também mais sobre essas questões importantes, né? Porque a gente não quer só paz e amor, a gente quer justiça. E a yoga também é um caminho para a justiça social, né? Vamos pensar que um caminho de lucidez daí a gente deveria também pensar no que a gente está fazendo nesse mundo, o que a gente está consumindo, para onde vai a nossa atenção, o nosso tempo e o nosso dinheiro também, né? Ficar mais consciente a respeito disso. Muito obrigado. A Grace já mandou em fora o Bolsonaro também, muito legal. Professora, uma boa noite para todo mundo.